sobre oração. Não tem como ter sabedoria sem uma vida de oração. Então, vamos começar a leitura em Lucas capítulo 11, verso 1. Evangelho de Lucas 11, 1. Diz assim a sagrada palavra de Deus: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E aí, nós vamos orar agora também, assim como Jesus fez. E a minha oração é para que essa palavra alcance o seu coração, que essa palavra desmonte todos os planos do mal, que esta palavra traga vida, poder, unção, que você não seja empurrado pela dor, não seja empurrado pelo medo, mas seja empurrado pela palavra. A palavra desperta, a palavra inflama, a palavra incendeia. Deus, é esta palavra que queremos, a tua palavra. A palavra do homem é vazia, a palavra do homem é falida, a palavra do homem é mentirosa, mas a tua palavra não. A tua palavra é viva, a tua palavra liberta, perdoa, a tua palavra lava, a tua palavra restaura, a tua palavra dá direção, a tua palavra limpa como nunca, e nunca fomos limpos antes. A tua palavra nos dá ânimo, a tua palavra, ela seca as nossas lágrimas de dor e traz lágrimas de gratidão. É isso que queremos. Fala conosco no dia de hoje. Incendeia-nos para viver milagres, incendeia-nos para viver a tua provisão. Fala conosco, porque os teus servos ouvem. É o nosso desejo. Amém e graças a Deus. Lucas 11:1 diz que Jesus estava orando, e a Bíblia diz que logo depois que ele terminou de orar, os discípulos viram Jesus orar. E um dos discípulos olhou para ele e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eles viram Jesus orar. Eu acho lindo isso. Eles olham e dizem: ensina-nos também. Eu tenho visto muitos cultos públicos hoje. Deus tem dado o privilégio para nós aqui na Lídio termos cultos sempre lotados. Tenho a oportunidade de pregar em algumas igrejas ao longo do Brasil e ver auditórios lotados, ambientes repletos, crentes famintos, mas famintos pela experiência, a experiência do culto. Porque convenhamos, a experiência do culto é forte. É muito difícil você vir num culto e não sentir, não arrepiar. É muito difícil você vir num culto e não ver a sua alma pegando fogo naqueles momentos que o pastor prega, que a música toca em você, aquele momento de oração. Mas a verdade é que a maioria de nós tem sido movido pela fome da experiência. Gente querendo fogo sobrenatural, gente querendo uma experiência única com Deus. Mas deixa eu te perguntar algo: quando é que esse desejo vai virar uma realidade? Quando é que de verdade eu vou ter um desejo efetivo por uma vida com Deus se eu não oro? Como? Como que vou viver uma vida espiritual robusta se não oro? Como vou viver uma vida profética se não oro? Como vou viver a palavra se cumprir nos meus dias se não oro? O ambiente é importante. A igreja, ela desperta um desejo. Mas ambiente não sustenta incêndio. Ambientes não sustentam avivamentos. Ambientes não sustentam vida espiritual. Não sustentam. Eles inflamam, mas não sustentam. Se o Salvador ora, se o Salvador orou, se aquele que nunca pecou, nunca falhou, orou, como que eu, pecador, me mantenho calado, gente? Se aquele que é perfeito em tudo que faz orou, como que eu, movido de sentimentos, de fraquezas, como que eu me mantenho calado? Como? Não estou falando sobre gritar no culto. Não estou falando sobre dar gritos aqui dentro. Estou falando sobre oração. Jesus orava sempre. Constantemente ele orava.
Ele orou no batismo, em Lucas capítulo 3, verso 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. Enquanto estava orando, o céu se abriu. No dia do seu batismo, ele orou. Ele orava antes de escolher os discípulos. Ia tomar uma decisão, ele orava. Lucas capítulo 6, verso 12. Ele não fez um ministério em conchavos. Ele não foi escolher pessoas por política. E um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Foi assim que ele construiu o ministério dele, orando. No monte da transfiguração, onde seu rosto é transfigurado, em Lucas capítulo 9, verso 28 e 29, mais uma vez, aproximadamente 8 dias depois de fazer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Enquanto orava, as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Mas não foram só em dias maravilhosos que ele orou. Ele também orou no Getsemane. Você conhece esse texto, Lucas 22, 41 e 42. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele ora também no pior momento da sua fase na terra. Ele ora na cruz. Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. E agora me diga, se o Salvador, se o Todo-Poderoso, se aquele que não errou, se aquele que é dono de todo poder e glória, se ele orava, como o pecador acha que vai viver sem oração? Como que um homem falho vai viver sem oração? Como que alguém que saiu do vício, das drogas, saiu da prostituição, vai viver sem oração? Como que eu, que tenho minha casa, minha família atacada 24 horas pelo inimigo, como que eu vou viver sem oração? Se o Cristo, Filho do Deus vivo, ressurreto, passou o seu ministério inteiro orando, como que eu vou viver sem oração? Eu me lembro de Lucas 23, 42, quando o ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, ele olha para Jesus e faz uma oração. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, ele orou, e Jesus disse: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. A oração muda tudo. É bom, nós gostamos de cantar, gostamos de estar na igreja, gostamos de fazer amigos, gostamos de nos sentir úteis. Gostamos, é bom. É bom você participar de um grupo, é bom você participar de um departamento, é bom você se sentir importante, e a gente diz isso, todos os voluntários aqui são importantes. O poder da igreja é o poder de todos. A gente não cresce sobre o talento de alguns, é o esforço de muitos, mas nada substitui a oração. Um voluntário que não ora, um membro que não ora, um pastor que não ora, um líder que não ora, é alguém que está fadado ao fracasso. E não haverá sabedoria para quem não ora. Porque a sabedoria não vem do homem. A sabedoria que queremos esse ano não vem das pessoas. A sabedoria vem de Deus. Aquele homem foi salvo na cruz porque ele orou. Ele não gemeu, ele orou. Ele não chorou, ele orou. E a Bíblia é clara em Atos capítulo 2, verso 21. Essa é uma das revelações mais lindas que eu tenho quando oro, quando penso em falar com Deus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar, não importa o buraco que você se enfiou, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que chamá-lo será salvo. E todo aquele, pode ser na UTI, pode ser num quarto escuro, pode ser debaixo da cama, pode ser no pior momento da sua vida. E todo aquele que invocar, aqui não fala sobre classe social, aqui não fala sobre dinheiro, aqui não fala se você é de esquerda, se você é de direita, aqui não fala se você tem talento, se você não tem talento, se você se acha uma pessoa pós-graduada, cheia de diplomas, ou se você é analfabeto. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pensa nessa salvação, você está se afogando, você está a poucos minutos
minutos de sucumbir, a água que está te drenando para baixo, os seus pulmões já estão quase cheios d'água, a força física está indo embora, mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Há uma mão que descerá, uma mão que descerá e resgatará você daí, há uma mão que descerá e tirará você daí, há uma mão que descerá e tirará você da angústia, da dor, do medo, há uma mão que restaurará você. Pecador que não ora, morre. Crente que não ora, seca. Pecador que não ora, morre. Crente que não ora, seca. Seca por dentro, seca na adoração, seca na fé, seca na alegria. A oração é como um regador, que depois de dias de sol, a terra está seca, as raízes estão secas, as folhas estão caindo. Só tem algo que pode salvar a planta. Não adianta fazer carinho nela, não adianta colocar uma sombra nela, porque o calor levou tudo embora. Só tem uma coisa que pode fazer aquela planta sobreviver, é a água. E assim é a oração na vida de alguém que está seco. Está seco pela dor, pelo medo, pela pressão, pela angústia, pelo sofrimento. Está seco pela ansiedade. E aí você quer gritar, você quer falar, você quer expor, você quer pessoas para ouvir o seu pranto. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar, eu creio na salvação. Eu creio que Deus toca em nós, Rafa. Eu creio que o Espírito Santo pode mudar tudo. Eu creio que não importa o buraco que você se enfiou. Eu creio que não importa o nível do tumor. Não importa quantos centímetros o médico diz que tem. Eu creio que não importa se o teu marido olhou para você e falou: eu não quero mais você, eu estou indo embora. Eu creio que não importa a barreira, não importa a parede. Eu creio na Bíblia, eu não creio na sua opinião, eu não creio na minha opinião. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, todos eles serão salvos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que ninguém é salvo calado. Se eu invoco, eu sou salvo. Ninguém nasce de novo mudo. Ninguém entra no céu sem abrir a boca. Oséias capítulo 14, verso 2, a Bíblia grita: preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, e peçam-lhe, abram a boca, perdoa todos os nossos pecados, e recebe o que é agradável, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Oséias diz: voltem-se para o Senhor, digam para Ele o que está acontecendo, perdoa os meus pecados, tira o peso da minha alma. Oh Senhor, prepara-me para viver o novo. Fala, porque quem ora mostra ao céu que acredita. Quem ora mostra ao céu que crê. Quem ora mostra ao céu que milagres podem ser gerados. Em Atos capítulo 8, verso 22, Pedro disse algo mágico, incrível, encantador. Pedro diz: arrependa-se. Ele está dizendo isso a um mágico, alguém que faz feitiço, alguém que trabalha com um coração de magia. Ele olha para aquele homem que é um adivinho, que é um feiticeiro, e ele diz: arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Se você não orar, não tem perdão. Se você não orar, não tem perdão. Se você não clamar, não tem conversão. Se você não invocar, não tem salvação. Não cai do céu. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Não é do nada. Se você não clamar, não vem. Alegria não chega do nada. A paz não chega do nada. O sustento não chega do nada. A força não chega do nada. Eu vou dormir para ver se melhora. Eu vou tomar um café para ver se anima. Não chega do nada. Eu vou à igreja para ver se lá no culto Deus fala comigo. Deus pode até falar com você, mas a salvação não vem do nada. Não vem do silêncio. Vem da boca aberta. Vem do coração que trabalha para dizer ao céu: eu creio que Ele é o meu Salvador. Se os salvos não oram, não são salvos, porque os salvos deveriam orar.
Quando Paulo se converte, Deus resume a vida dele numa frase. Em Atos capítulo 9, verso 11, a Sagrada Bíblia diz: o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem chamado Saulo, e ele está orando. Deus estava mandando alguém socorrer Saulo, que tinha caído do cavalo na estrada de Damasco, ainda estava cego. E o segredo era que Deus disse a ele que Saulo estava orando. Esse é o famoso ministério de Saulo. Um homem que Deus mudou o nome, mudou a história, mudou a jornada. E a marca do ministério de Paulo sempre foi a oração. Na prisão ele orava, por isso que a prisão caiu, por isso que a cela veio abaixo. É um homem que orava por cura, orava na pregação, orava na libertação. Por isso que dentro de uma prisão ele escreve cartas que abençoam todas as igrejas da Ásia. Paulo foi um homem usado por Deus em naufrágios, porque em todos os momentos ele orava. Quando ele estava indo a Roma e havia um grande vento, uma grande tempestade, o barco parecia que ia afundar, ele olha para os marujos, ele olha para o capitão e diz: não tenham medo, porque esta noite o anjo do Senhor me visitou e disse que não vai acontecer nada com a gente, o barco não vai sobreviver, o barco vai ser feito em pedacinhos, mas o anjo me visitou. Porque quem ora tem resposta, quem ora o anjo visita, quem ora tem alerta. Oh, aleluia! Quem ora o anjo vai e diz: não fique calmo, não fique nervoso, fique calmo, porque nada vai acontecer. Você está ansioso porque o anjo não te visitou. Por quê, pastor? Porque você não ora. Dobre o pé na cama, dobre-se e diga: Senhor, fala comigo. Clame, que Ele vem. Não há sabedoria fazendo cara de bonito, não há sabedoria orando worship, não há sabedoria quando você rasga o coração e diz: visita-me, Senhor, visita-me, visita-me. O primeiro som da nossa vida tem que ser a oração. Vamos voltar a orar, queridos. A oração funciona. Quando Paulo diz em Romanos 8,15, algo incrível, o meu coração pulsa mais forte nesse texto: pois vocês não receberam um espírito de escravidão. O escravo não fala, o escravo não pensa, o escravo não decide, o escravo não escolhe, o escravo só aceita o que lhe dão, come o que lhe dão, manda e ele vai para a direita, ele vai. Não, Deus não deu um espírito de escravidão. Você não é um escravo, você não pode se portar com o escravo, para que novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. E por causa desse espírito, o que diz? Por meio do qual, o que a gente faz? Clamamos, Abba, Pai. Clamamos. O Espírito que está em mim não me deixa ficar calado. O Espírito que está em mim não me deixa ficar quieto. O Espírito que está em mim não me deixa ficar prostrado. O Espírito que está em mim não me deixa ficar assustado. Clamo, o Espírito da verdade, o Espírito da vida que está em mim me faz clamar: Abba, Pai, meu Pai. Eu declaro hoje que você vai quebrar esse silêncio. Como, pastor? Orando, voltando a orar. Seu coração vai pegar fogo, sua alma vai incendiar, sua mente vai trabalhar numa nova rotação. Eu declaro: filho que não fala com o pai não é filho, mas o Espírito do Filho, recebido pelo Espírito Santo, ele clama. Ele pode estar no meio de uma UTI, ele pode estar no meio de um acidente de trabalho, ele pode estar num acidente de carro, ele pode estar no meio de um dia de perseguição, mas se ele clamar: Abba, Pai, Abba, Pai, porque você é livre. Podem amarrar suas mãos, podem amarrar seus pés, podem prender você financeiramente, mas não podem calar seu espírito. Ninguém pode prender o espírito de alguém que é livre na presença de Deus. Ninguém pode prender o espírito de alguém que confia no Senhor. E é esse Deus que eu estou pregando nesse primeiro domingo do ano. Um Deus que vai trazer a você a liberdade. A liberdade. Agora tem um detalhe: os ímpios não oram. O problema de não orar não é só eu ser privado da liberdade. Quando eu não oro, não é só que eu estou fraco diante de Deus, mas quando eu não oro, representa que eu ainda sou ímpio. Ímpio é aquele que não crê.
Porque se eu creio que tem alguém atrás da porta, eu bato na porta. Eu só não bato na porta se eu tenho certeza que não tem ninguém para abrir do outro lado. Então quando eu não oro, o problema não é que eu não oro, o problema é que eu não acredito que tem alguém que possa ouvir. Quando eu abandono a prática da oração, o resultado é que o meu espírito não crê em Deus. Ou se crê, não crê num Deus poderoso, não crê num Deus que pode fazer milagres, não crê num Deus que pode abrir portas. Então se eu não creio que Ele pode fazer tudo isso, por que vou falar com Ele? Por que vou perder meu tempo? Se dobrar o meu joelho, nada vai acontecer. E isso temos vivido uma fase de uma igreja fraca, uma igreja que tem medo, uma igreja que perdeu a brutalidade, perdeu a ousadia, perdeu a intrepidez, perdeu a coragem, perdeu a sede de viver milagres, que não vê mais o sobrenatural, que não crê mais que um paralítico pode levantar de uma cadeira de roda, que não crê mais que um surdo pode ouvir, um cego ver. Não cremos mais que uma doença incurável, por exemplo a diabetes, de repente Deus pode curar, e de repente a gente para de orar, porque talvez estamos crendo num Deus fraco. Mas se Deus é fraco, é só para você, porque Ele não é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que abre o mar. Ele é o Deus que não permite que 3 homens andem no fogo e sejam queimados pelo fogo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Salmo número 14, verso 4. A Bíblia diz, presta atenção: ímpios não oram. Ímpios não oram. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, presta atenção agora, e não invocam o Senhor. Deixa o texto. Eles são malfeitores e não aprendem. Eles devoram o meu povo, eles destroem o meu povo, eles comem o meu povo como pão. O que ele está dizendo? É um povo ruim, é um povo que desagrega, é um povo que machuca, é um povo que faz mal, é um povo que quer destruir a obra. E qual é a marca? Além de comer o povo de Deus como come pão, eles não invocam o Senhor, eles não oram. Sabe por que você está ruim? Sabe por que você virou um bicho ruim? Uma pessoa mal, uma pessoa que pensa mal de todo mundo, uma pessoa que está mais preocupada com a opinião de alguém, porque você parou de orar, parou de invocar o nome do Senhor. Porque o tempo que você gasta cuidando da vida dos outros, preocupado em se defender de um, se defender do outro, se tu orasse, se tu clamasse, se tu invocasse o nome do Senhor, você seria alguém tomado pela glória de Deus. Se você não clama, você não é de Deus. Não. Se você não ora, você não é de Deus. Não, você não é. Jesus orava publicamente e Jesus orava em secreto. Em Mateus 6,6, ele ensina o poder da oração em secreto. A oração reservada, a oração que ninguém precisa ver. Mas quando você orar, vá para o quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então o seu pai que vê em secreto recompensará. Mas ele também fala da oração pública. Tem dias que a gente não precisa falar com ninguém, sabe? A gente fecha a porta do quarto e chora, desabafa, abre o coração. Não é pecado ser gente. A gente diz para Ele o nosso medo, a gente diz para Ele a nossa dor. A gente abre o coração e fala para Ele tudo o que está acontecendo, o que a gente não aguenta, e está tudo bem, Ele é o meu Pai. Mas tem orações que são públicas. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, Paulo vai dizer a Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. E como? Levantando mãos santas, sem ira e discussões. Existem vários lugares para orar, várias formas. Você pode escolher orar em secreto, você pode escolher orar de forma pública, levantando suas mãos no meio de um monte de gente desanimada, sem fé. E no meio daquele povo, ao invés de você sentar na roda de escarnecedor, ao invés de você ouvir o conselho do ímpio, se deter no caminho do pecador, você levanta a mão e começa a dizer: Jesus está aqui, eu te invoco, Senhor, eu clamo o teu nome. No meio do desespero, no meio da agonia, no meio de um monte de palavra torta que estão professando, você levanta a sua mão e diz: eu creio em Jesus. Há um poder na oração pública, há um poder na oração em secreto. E eu sei que alguns aqui tem um cantinho, tem que ter um cantinho, um monte, um canto, um lugar, um secreto. Qual é o seu lugar? Qual é o lugar que você ora? Pode
Pode ser no carro, pode ser no carro, pode ser no banho. Deus não está preocupado como. Deus está preocupado que você faça, que você recupere a oração, que você ouça a sua voz orando, falando com Ele, contando tudo para Ele, que você tenha respeito pela oração, que seja uma prática diária, que ao acordar você fale com Ele, que ao almoçar você fale com Ele, que ao jantar você fale com Ele. Coloca o celular para despertar. Quando a gente tem uma reunião, temos um exame, a gente agenda. Não deixa a memória não, você não vai lembrar. É muita coisa, é muita gente, é filho, é marido, é escola, é trabalho, é vestibular. Coloca no bloco do celular, coloca no despertador do celular. Ao momento da oração, vai para um canto, fecha o olho. Quando você orar, tenha respeito. E quando você vê alguém orando, não interrompa, porque quem ora tem uma audiência com o Rei dos Reis, e quem está em audiência não pode ser interrompido. Eu amo quando Jesus ensina. Ele fala: vocês não sabem orar, mas eu vou ensinar vocês a orar. Orem comigo agora. Orem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o modelo. Esse é o modelo, a oração. E Deus chama intercessores hoje, homens e mulheres que vão parar de brigar, parar de discutir, parar de falar bobagem, parar de encontrar pelo em ovo, e vão começar a buscar a Deus em oração. A oração que vê o milagre, a oração que traz o poder. E a pergunta é: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Essa é a pergunta que foi feita a Isaías. Quem é que vai pagar o preço da oração? Quem é que vai pagar o preço de ser uma tocha? Porque para estragar já tem um monte de gente, para destruir já tem um monte de demônio, para enfraquecer já tem aquele que enche o saco mas não clama, enche o saco mas não ora. É um peso, porque quem ora nunca é peso na vida de ninguém. Quem ora não é peso na vida da família. Quem ora não é peso na vida dos filhos. Quem ora não é peso. Quem ora cura. Quem ora tem resposta. Quem ora o anjo visita. Quem ora o poder inflama. Quem ora a glória se manifesta. Quem ora sabe que tem revelação. Por trás daquela porta tem resposta. Por trás daquele exame tem resposta. Quem ora vive o avivamento. Quem ora tem ânimo. Quem ora está além de mexericos e confusões. Quem ora vê o céu aberto. Porque quem ora ouve do Espírito Santo. A porta vai se abrir. E enquanto você ora, Deus segura o mal. Enquanto você ora, Deus impede que as retaliações te peguem. Enquanto você ora, sua família é cercada por misericórdia. Enquanto você ora, a sua voz ouve o céu no secreto. Abraão orava enquanto Ló foi resgatado. O que segurou a vida de Ló, Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, e graças à oração de Abraão, seu sobrinho Ló foi poupado. Porque a oração protege a nossa família. O seu filho vai sair de casa, alguém vai sair de casa, ore por eles. Ore, apresente. Se você ora, prepare-se. Se você voltar a orar, prepare-se. Se você decidir orar, prepare-se. Porque eu declaro ciclos novos em 2026. Eu declaro, se você orar, ciclos de respostas aceleradas. Eu declaro sabedoria. Eu declaro que o Espírito Santo vai inflamar o teu coração. Eu declaro que o batismo com fogo virá. Se você se encher da oração, a oração funciona. Imagine Deus sentado no trono, vendo você de joelhos, falando com Ele. Ele tem prazer em responder os seus filhos. Aqueles que invocam são salvos. Deus pode salvar você. É uma palavra dele, muda tudo. Volte a orar. Diga comigo, ou melhor, digite aí no chat: ensina-nos a orar, Senhor. Quero aprender a orar. Ensina-nos a orar. Digita aí no chat: abre o céu sobre nós. Incendeie o meu espírito. Que venha fogo sobre a sua vida.
graça, mudança, consagração, uma nova estação, uma intimidade, uma fé, um poder, que venha a presença. Ah, quantas vezes a presença me tomou. Quantas vezes a gente olha para as impossibilidades, não há ninguém que pode ajudar a gente. E não é que as pessoas não queiram, não é que as pessoas não nos amem, elas não podem. Algumas vezes Deus não deixa ninguém poder nos ajudar. Ninguém pode, ninguém consegue, ninguém pode. Mas quando eu oro, quando eu clamo, quando eu peço, quando eu abro o meu coração, quando eu coloco o meu coração diante dele, e eu falo: Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Deus da minha vida, do meu coração, Deus que eu não preciso nem dizer o que está acontecendo, Tu sabes, eu só preciso dizer para o Senhor que eu acredito em Ti. Eu não preciso nem explanar o meu problema em detalhes, porque o Senhor sabe o que é, o Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe como eu me sinto, o Senhor sabe o meu medo. E a oração não precisa ser detalhada, a oração doída, ela só precisa ser certeira. É dizer: eu creio em Ti, eu sei que Tu estás me sondando. Quantas e quantas vezes, só de deitar na presença de Deus em lágrimas, as nossas lágrimas começam a falar com Ele. Se Ele, o Todo-Poderoso, orou, eu que sou um pecador, como posso sobreviver sem oração? Como posso criar meus filhos sem oração? Como posso manter meu casamento vivo sem oração? Como posso me manter um crente tomado de glória sem oração? Como posso frutificar sem oração? Como que o meu ministério vai crescer sem oração? Como vou envergonhar Satanás sem oração? Como que vou crescer profissionalmente sem oração? Ah, mas eu não tenho força. Mas tem força para reclamar, tem força para murmurar, tem força para xingar, tem força para falar palavrão. Ore! Se nós não resgatarmos o poder da oração, nada vai acontecer. Podemos ter dinheiro, podemos ter influência, podemos ter acesso a homens poderosos, podemos ter recursos, mas se não orarmos, o céu fechará. Nesse primeiro domingo de 2026, eu quero orar com você. Eu vou me ajoelhar, e se você pudesse ajoelhar onde você estiver, faça isso agora. Espírito Santo, de joelhos com o teu povo, de joelhos com a tua igreja, de joelhos com irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nesse culto online, nós nos humilhamos e pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Pedimos perdão ao Senhor pela nossa falha. Pedimos perdão ao Senhor pelas vezes que negligenciamos a oração. Ficamos tão viciados na igreja, tão viciados em fazer, tão viciados em ter amigos, em alimentar nossos problemas, que esquecemos de orar, Senhor. Esquecemos de dizer quanto Tu és lindo, maravilhoso. Esquecemos de dizer o quanto a Tua presença faz toda a diferença. Esquecemos de dizer o quanto o Senhor é bom, quanto a Tua misericórdia é a razão de estarmos aqui, mas agora não mais. Agora não mais, agora uma página muda na minha história, uma página muda na minha vida. Agora nesse momento o meu coração, ele deseja a Tua presença. O meu coração deseja a Tua graça. Visita, Pai, visita cada pessoa que está orando comigo agora. Nós nos arrependemos desse primeiro domingo e pedimos: inflama-nos, Senhor, inflama-nos. A oração tem que ter uma constância. Eu vou orar e ver o céu se abrir. Eu vou orar e ver milagres acontecendo. Eu vou orar e ver o sobrenatural acontecendo. Eu vou orar e ver a minha casa sendo tomada de uma unção nunca antes vista. Eu vou orar e ver o sobrenatural trazendo milagres. Eu vou orar e ver doenças sumindo do meu corpo. Eu vou orar e vou ver minha família sendo restaurada. Eu vou orar e vou ver a alegria de estar na Tua presença, voltar o desejo, o primeiro amor, a vontade de falar em línguas, a vontade de sair correndo e dizer: estou indo para a igreja, estou indo para a casa de Deus. A vontade de abrir a Bíblia e lê-la, não como um livro mágico, não como um livro de horóscopo, não como uma caixinha de promessa, mas como a Tua boca, a boca de Deus, que quando fala muda tudo, transforma tudo. Ah, Espírito Santo,
Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja maravilhosamente bem-vindo. Nós oramos e te agradecemos, oramos e te celebramos, oramos e declaramos que o Senhor é bom, 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 e a tua misericórdia dura para sempre. E a tua misericórdia é a razão de estarmos aqui, e a tua misericórdia é a razão de estarmos em pé, e a tua misericórdia é a razão de estarmos aqui. É o Senhor. Seja bem-vindo aqui onde eu estou. Toma o meu corpo, toma a minha alma, toma o meu espírito, toma cada pessoa que está orando comigo agora. Toma, Senhor, renova, limpa a alma, limpa o espírito. E nós desejamos a oração. Seja renovado pelo poder de Deus, seja renovado pelo fogo do Espírito Santo. Você não perdeu, não, você não perdeu o fogo, você só parou de orar. Clame, 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 clame o poder de Deus, clame a presença de Deus, clame a graça de Deus, clame onde você estiver. Sua casa é tomada pela unção, sua casa é tomada pela glória. Agora onde você estiver, poder do alto, unção do alto, fogo do alto, poder do alto, unção do alto, fogo do alto, presença de Deus. É assim que nos levantamos. É impossível orar e levantar-se tímido depois da oração. É impossível orar e não se levantar queimando depois da oração. Sinta algo queimando em você, um poder queimando, uma glória queimando, uma unção queimando, um fogo do Espírito Santo queimando. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir, não. Agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal. Vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias, à meia-noite, o Clamor da Madrugada, e aos sábados, a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá! Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus agora. Então, desconecte-se de tudo para que essa palavra alcance o seu coração. Não é apenas uma mera informação. A palavra é a movimentação do Espírito na sua vida. Você pode ser curado aqui agora, transformado, revigorado. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi pessoas entrarem arrebentadas e irem embora irreconhecíveis pelo poder da palavra. Não é por mim a oratória, é o poder da palavra. Então agora você vai ser exposto à santa palavra de Deus. Mas não deixe que ela apenas seja uau, que legal. Deixe que ela entre, que ela penetre o seu coração. Quero ler com você um salmo muito conhecido, e é o primeiro dos salmos, Salmo 1. Vamos hoje nos debruçar sobre esse salmo. Salmo número 1. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, o oposto, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Curve sua cabeça. Esse é o momento de puxar tudo da tomada, tudo. Nada mais importa agora.
Não existe nenhum compromisso, nenhuma conversa, nenhuma pessoa mais importante do que esse momento. É sua função dar ao Senhor o seu coração agora. É sua função entregar a Ele a tua atenção com humildade. Senhor, nós te pedimos, fala conosco nesta manhã. Os que estão aqui, os que estão online, toca o nosso coração. Leva-nos a compreender a tua vontade, Pai. Afasta deste ambiente distrações. Afasta desse momento qualquer seta do inimigo que queira roubar a boa semente. Eu quero a boa semente, eu preciso dela. Eu não quero viver uma vida de engano. Eu não quero viver uma vida medíocre. Eu não quero viver uma vida onde o Satanás tem acesso ao meu coração. Manipulador, mentiroso, sujo. Você não vai ter mais, porque eu vou colocar luz sobre a minha vida agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Com a palavra eu me ergo, com a palavra eu me restauro, com a palavra eu me levanto, e é a palavra que quero. Fala conosco, Senhor. Diga graças a Deus. O Salmo 1, ele não é o Salmo 1 por acaso. Não foi um sorteio que definiu por onde os salmos começariam. O Salmo 1 é uma decisão do autor. Ele decidiu começar o Salmo com este Salmo 1. Foi uma escolha. Tem muita coisa nos Salmos. O Salmo é um grande hino. A gente não diz capítulo 1, capítulo 2, porque o Salmo são hinos. São expressões da alma de homens intensos. Davi escreveu salmos, a maioria deles. Moisés também tem salmos registrados aqui. Tantos outros. Mas o livro de Salmo, antes das guerras começarem a ser mencionadas, antes das lágrimas, tem muitos que registram choro, pranto, antes de mostrarem as perseguições, os conflitos familiares de Davi, antes de salmos e gritos de socorro, socorre-me Deus. Deus começa o salmo colocando todo homem diante de uma escolha. Sim, o Salmo 1 é uma escolha. Durante toda a jornada dos 150 salmos que estão na sua Bíblia, aproximadamente 2.400 versículos tem o livro dos Salmos. A Bíblia vai tratar basicamente dois tipos de pessoas. Dois tipos: o justo e o ímpio. E o ímpio é aquele que escolhe um caminho de desobediência, e o justo é aquele que escolhe o caminho da obediência. O justo escolhe uma vida com Deus. O ímpio escolhe uma vida sem Deus. E o Salmo 1 está aqui estrategicamente, como se ele iniciasse o Salmo abrindo uma avenida e colocando todos nós nesta avenida, e logo surge uma bifurcação, onde dois caminhos são apresentados. E todo homem tem que fazer uma escolha. É como se Deus dissesse: agora você escolhe quem você é. Você escolhe. Logo lá no Salmo 3, começam as tribulações mostradas nos Salmos. Logo no Salmo 4, 5, 6, você já vai ver Davi chorando, sendo perseguido. Logo você vai perceber traições. Mas o Salmo 1 não fala disso. O Salmo 1 decidiu mostrar quem é justo e quem é ímpio. E mostrar que quem é justo, Deus, quando esse justo atravessa tribulações, Deus está com ele. É isso que o Salmo 1 está mostrando. Quando o justo passa por problemas, Deus está com ele. Mas quando o ímpio decide viver como ímpio e entra nas tribulações, Deus não está com ele.
Eu sei que é muito popular a gente ouvir qualquer pessoa que nunca fez nada em relação a Deus falar bravatas, por exemplo, Deus está comigo, como se Deus fosse um qualquer, sabe? Como se Deus fosse uma garota de programa, como se Deus fosse uma pessoa que você paga alguma coisa e compra o tempo dele. Você paga, você flerta com ele e ele vem correndo como um cachorrinho com a língua para fora, dizendo: eu quero estar com você. Não, Deus não é isso. Ele está dizendo: existem dois caminhos, você escolhe, e dependendo da tua escolha definirá a relação que eu tenho com você. E aí o Salmo 1 começa assim: como é feliz ou bem-aventurado o homem que não. Uau! Como é feliz o homem, ou bem-aventurado o homem que não. Repare nisso, a Bíblia começa dizendo que existe uma felicidade que surge do não. Uau! Isso para mim e para você é um grande problema, porque a maioria de nós diz que a felicidade está no ter, a felicidade está no conquistar, no vencer. E o Salmo 1 começa: bem-aventurado, feliz é o homem que não. Sim, existem felicidades que nascem do não. E muitos têm dificuldade em dizer não. O salmista diz: feliz quem não. Ai, pastor, mas eu não quero magoar pessoas. Existe um tipo de felicidade que nasce do não. Está aqui na sua Bíblia. Está aqui. Durante toda a Bíblia, a palavra não aparece centenas de vezes. É muito comum, porque há coisas que, se você não recusar, você não vive o propósito. Simples assim. Mas eu gosto, mas tem que recusar. Mas não é bom porque vão pensar errado de mim. Tem felicidade que depende de um não. Não aceitar, não se submeter. Mas vou ter conflito. Se o conflito é para um não que Deus espera de mim, esse conflito será uma bênção na sua vida. Esse conflito será uma maravilha. Quantos nãos estão entalados na garganta? E se você começar a se posicionar, a felicidade de verdade vai começar a vir na sua vida. Quantos nãos? Quantos? Você sabe, o Espírito está falando com você agora. Eu não tenho a mínima noção de como é a sua vida. E eu nem preciso ficar dando um monte de exemplo aqui. O próprio Espírito Santo está falando com você agora. Você sabe que não é no sim, é no não. É no limite que você vai colocar. É na ruptura que você vai ter. E aí ele começa a dizer quais são os nãos. Ele vai dizer o primeiro: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é inteligente, como é especial, como é uma mente boa, aquele camarada que não segue o conselho dos ímpios. Fala comigo: tudo começa com um conselho. Tudo começa com um conselho. E como tem gente conselheira, como tem pessoas que entendem de tudo, que estão prontas a ouvir você e logo derramar sobre você um conselho. Mas antes de alguém se perder num caminho, alguém se perdeu numa voz errada. Antes de alguém entrar numa rua ruim, alguém ouviu uma informação errada. Antes de cair num lugar perigoso, alguém ao longo da estrada falou: vira à direita ali. E o texto diz: não ouça o conselho dos ímpios. Antes de ouvir o que se fala, veja quem está falando. Quem está falando? Que autoridade espiritual essa pessoa tem para dar um conselho que vai direcionar a tua vida para algo que vai refletir sobre tua geração, tua profissão. Nem toda boa intenção é uma intenção de sabedoria. E Satanás sorrateiramente entra em pessoas que aparentemente dizem gostar de nós, mas não têm compromisso com Deus. Aí você pode dizer: que absurdo, pastor. A Bíblia está dizendo: não ouça. Não foi assim no jardim do Éden? Não foi assim com Adão e Eva, que estavam lá na companhia de Deus, no lugar perfeito? Não tinha doença, não tinha desemprego, não tinha traição, não tinha nada. O lugar era perfeito. De repente vem a serpente, toda sorrateira. Não começou com pecado,
Começou com uma conversa. É uma conversa boba, uma conversa ingênua, uma conversa que não tem nada a ver, uma conversa que leva a gente a ouvir, mas quem é que está falando comigo? Quem é que está me direcionando? Peraí, eu tenho que parar e pensar. É uma serpente, pô. Até ontem sempre foi Deus. Até ontem sempre foi a voz de Deus. Sempre soube como é o timbre da voz de Deus. Sempre soube qual é a sensação que tenho quando escuto Deus. A voz de Deus é uma voz diferente, é uma voz inigualável, é uma voz que renova, é uma voz que me põe em pé. E agora eu estou aqui batendo papo com serpente, e serpente está me mandando fazer algumas coisas, mudando os meus hábitos. Tudo começou quando a serpente disse: ei Adão, ei Eva. Na verdade foi com Eva primeiro. Ei Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Algo que vem colocar dúvida. O diabo sabe, se ele dominar o conselho na sua vida, ele domina o seu caminho. Se Satanás colocar pessoas erradas para encher a sua cabeça de conselhos, ele domina o seu caminho. Ele não precisa matar você, ele não precisa roubar seu carro, ele não precisa plantar droga, não, ele não precisa usar traficante. Ele só precisa colocar bons conselheiros. Bons conselheiros da Capitolândia na sua vida. Bons conselheiros com fala mansa, com cara de intelectual. E aí você vai começar a achar assim, ó: nossa, aquele pessoal da igreja é um bando de burro. Inteligente é aquele meu amigo. Inteligente é aquela minha amiga. Esse pessoal que vai para a igreja não sabe de nada. Inteligente é aquele pessoal lá da Faria Lima. É aquele pessoal, nossa. Aí você vai se deslumbrar pelas salas chiques que vai entrar. Antes de seus olhos brilharem, lembre da palavra: quem é que está entrando na minha cabeça? Não ouça conselho de ímpios. Não precisa ser mal educado, mas não deixe que aquilo que eles falem penetre no seu coração. Aí o texto continua: além de não ouvir o conselho do ímpio, Davi diz, o salmista diz: não imite a conduta do pecador. Agora não é mais um conselho, agora é um caminho. Agora ele está dizendo, além de não ouvir, cuidado para não fazer o que ele está mandando você fazer. Repara no movimento. Primeiro, o conselho, não ouça o conselho. Segundo, não ande no caminho. Conselho, caminho. Eu ouço, logo os meus pés se movem. Primeiro me influencia, logo eu estou praticando aquilo que ele me influenciou. Primeiro ele enche minha cabeça, logo eu estou fazendo o que ele mandou eu fazer. É tão natural. Não ouça, não ande. Não ouça, não ande. Ninguém se perde de repente. A gente se perde cedendo. Cedendo a uma ideia que no começo é meio estranha, mas a pessoa insiste, e a gente vai cedendo, a gente vai falando, e de repente aquilo que era só no ouvido, meus pés estão fazendo. Quantas casas estão acabadas por isso? Quantas empresas estão acabadas por isso? Quantas igrejas? Porque as pessoas se infiltram. Ninguém se perde de repente. É um conselho errado, é uma decisão errada. Quando existem esses golpes financeiros, golpes de pirâmide, golpes de jogos, o que os marqueteiros fazem? Eles não estão preocupados só em postar na internet. Eles precisam de pessoas que entrem na estrutura e sejam convencidas de que aquilo é bom. E essas pessoas vão compartilhar com suas famílias, vão compartilhar com outros, e eles vão ter ganhos no começo. Lembra da coqueluche de Telex Free, Bibon? O pessoal alugava salas comerciais, alguém entrava com uma Ferrari, com um Porsche, aí vinha um camarada lá que nunca foi nada na vida, de repente o camarada está andando de roupa de marca, e aí um monte de gente ali, trabalhador, sonhando em ficar rico, sem trabalho. Isso é o pior de tudo. Mas ali um vai convencendo o outro, porque vai dizendo, olha, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Mas ninguém consegue fazer conta. Ninguém consegue parar e pensar o óbvio. Como é que esse negócio vai pagar lucro para todo mundo, se ninguém está produzindo nada? Como é que um negócio desse vai pagar renda para todo mundo, se é o mesmo produto o tempo todo? Não fecha a conta. Mas eu tenho um conselho do ímpio, e aí agora eu volto para casa, abro minha conta bancária, faço Pix, mando o dinheiro para todo mundo, e vou ganhar dinheiro, limpo a minha conta, limpo o dinheiro de anos. Por quê? Ouvi o conselho do ímpio, e agora eu estou andando no caminho do pecador. Porque não choca, agora é normal. E aí vem o terceiro. Primeiro, você não ouve o conselho dos ímpios.
Depois você não anda no caminho dos pecadores. E o terceiro, não senta na roda do escarnecedor, não senta na roda do zombador, não senta numa mesa de gente que não vale nada, de gente que não tem caráter, de gente que não tem vida. Mas pastor, é só jogar conversa fora. Não senta, porque uma vez que você senta, você não levanta mais. Uma vez que você senta, aquilo é uma praga, aquilo infiltra em você, aquilo entra em você, aquilo cria em você uma dependência, como uma droga. Você precisa dessa conversa suja, você precisa, é como se fosse uma dependência química. Eu tenho que falar com essa pessoa, eu tenho que saber o que está acontecendo. E lembra, primeiro você ouve o conselho do ímpio, depois você anda com o pecador, depois você senta. Ouve, anda, senta. Repita comigo: ouve, anda, senta. Ouvi, andei, sentei. Sentar significa permanência. Eu fico ali agora. É isso. Tudo isso se trata de felicidade. Como é feliz o homem que não ouve o conselho do ímpio, não anda no caminho do pecador e não senta, não fica ali. Repara no tripé do diabo: conselho, caminho, assento. Conselho, caminho, assento. Eu não sei que fase você está, mas está na hora de identificar. Eu não sei se você está só ouvindo, ou já está andando, ou já sentou. É assim que muita gente se perde. Não é numa explosão, não é numa tragédia, não é numa pessoa endemoniada com as mãos para trás. Não. É ouvindo, andando e sentando. O que você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo? Quem é que você, quando está mal, ouve? É a palavra? É a palavra? É alguém que tem vida no altar? Ai pastor, mas na igreja, esse é o discurso daquele que não quer ouvir quem Deus quer que ouça. Mas na igreja, você acha que todo mundo presta? Não presta, mas tem gente que presta. Se você aprender a procurar quem presta, você vai achar. Esse negócio de que não vale nada ouvir quem está na igreja, porque quem está na igreja também não presta. Tem gente que não presta em tudo quanto é lugar, mas aquele que você procura, você acha. Se você procurar gente boa, você vai achar. Se você procurar gente de oração, você vai achar. Se você procurar gente de caráter, você vai achar. Se você procurar gente que paga preço, você vai achar. E eu quero liberar uma palavra: você não vai negociar sua felicidade mais. Nós vamos sair dessa reunião entendendo que tem uma promessa de Deus para nós. Uma promessa. Aí o texto muda. Ele começa falando: não ouça o conselho do ímpio, não anda no caminho do pecador, e não se assenta à roda do escarnecedor. Não se senta no lugar que falem mal dos outros. Aí ele vai dizer ao contrário, o oposto. O que você faz? Ao contrário. Isso é poderoso, porque Deus não só nos chama para abandonar as coisas, Deus nos chama para entregar algo maior. Não é só não conversar com o ímpio, não é só não andar com o pecador, não é só não. É dizer o seguinte: não faça isso, mas eu tenho algo muito mais poderoso para você. Eu tenho algo que vai mudar a sua vida, eu tenho algo que vai revolucionar o seu coração. E ao contrário, ao invés de você ouvi-los, andar com eles, sentar com eles, tenha a sua satisfação na lei do Senhor, tenha a sua satisfação nas normas do Senhor, tenha a sua satisfação na conduta do Senhor. Vão rir de você, vão zombar de você. Veja, a Bíblia não diz leia só, a Bíblia diz tenha o seu prazer na lei do Senhor. Fala comigo: prazer. Tenha prazer em mim, tenha prazer na minha presença, tenha prazer na minha palavra. Tem prazer. É uma mudança que Deus faz, não apenas no comportamento da gente, não é andar assim, olhar para o lado, não, mas é no coração. E Ele vai dizer: tenha prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Uma vida de permanência. Queridos, quanto que nossa vida pode mudar se nós permanecermos na fé. Não é fácil permanecer na fé. Há muita luta, há muita distração. Nós temos pressa para ver acontecer. Mas Deus está convidando você, porque não é um encontro ocasional, é um encontro contínuo. É de dia e de noite. É acordar com o Espírito Santo e dormir com o Espírito Santo. É entrar em lugares agradáveis com o Espírito Santo e é entrar abraçadinho com Ele nos lugares totalmente desagradáveis.
é ter uma presença que alguns vão dizer é uma força, é uma luz, chame do que quiser. É o meu Espírito Santo que caminha comigo de dia e de noite, de dia e de noite. É ter uma mente blindada para não distrair, para não perder nenhuma temporada da minha vida. E a palavra diz que o justo tem Deus de dia e tem Deus de noite. Deus está na sua noite também. Deus está nas suas incompreensões também. Se você tiver coragem hoje para dizer os nãos que precisam ser ditos, para aquilo que está ouvindo, para o caminho que está andando e para o lugar que está sentando, você vai ver Deus na sua noite também. Você vai ver Deus na sua noite, uma noite que vai ser irradiada pelo poder de Deus. Deus da luz e Deus do secreto, Deus do dia bom e Deus do dia mau, Deus do dia que eu estou muito feliz e Deus do dia que estou abatido, Deus do dia que tenho respostas e Deus do dia que não tenho respostas. Deus fiel. E aí nesse momento a Bíblia diz algo tão incrível, tão poderoso: dia e noite. Repita comigo: dia e noite. Dia e noite. Eu amo esse texto porque a Bíblia diz que esse que ouve dia e noite será como árvore plantada à beira das águas. Não é uma árvore que nasceu ali. Tem terrenos que a gente compra e tem uma árvore ali. A gente não sabe de onde veio, mas o texto não diz tem uma árvore. O texto diz tem uma árvore plantada. Fala comigo: árvore plantada. Se a árvore foi plantada, ela não nasceu do acaso. O jardineiro foi lá e disse: eu quero uma árvore aqui. Esse é o lugar de ter uma árvore. O justo é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O justo não vive de acaso. O justo não vive de sorte. O justo é alguém movimentado estrategicamente por Deus, onde a sua vida será e terá resultados estratégicos por Deus. É uma árvore plantada intencionalmente. É como se Deus falasse: eu quero meu filho aqui, trabalhando aqui, morando aqui. Não é só vivendo o acaso, não é só vivendo de anúncios, mas é entendendo que terá uma vida estratégica. Deus tem lugares estratégicos, porque não é uma árvore que surge porque o passarinho pegou, não, é o jardineiro que plantou, aquele que medita e tem prazer na lei do Senhor. Fala comigo: árvore plantada, plantada em propósito, plantada em destino, plantada em fonte. Isso é tão poderoso porque tem pessoas desesperadas para encontrarem sua identidade, desesperadas por uma autoafirmação, e Deus está dizendo: comece a ter compromisso comigo, que eu planto você. Não vai ter esforço da sua parte, eu planto. Eu creio no que estou pregando aqui, eu creio, porque, meu irmão, se eu dependesse só da matemática, eu não estaria aqui. Se eu dependesse só dos homens terem piedade para me dar uma nova chance, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me plantou. Deus plantou você. Não é acaso, não é sorte, não há nenhum movimento que Deus erre. Há uma presença que nos cura. Fala comigo: árvore plantada. Aí sabe o que ele vai dizer? Além da árvore ser plantada, está no salmo que li: dará o fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Não é frutificar quando estou desesperado. Quer comer manga verde? Depois não reclama da dor de barriga. É fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Olha que coisa poderosa. Não diz que o fruto dá aleatoriamente. Não diz que o fruto dá no desespero. O fruto dá na estação que tem que frutificar. Porque gente boa tem que dar certo na fase certa. Porque não tem coisa pior do que gastar energia numa fase errada. Não tem coisa pior do que suar a camisa e não ter resultado. Não tem coisa pior do que gastar e ver que não gastou nada. Existe um tempo certo para os frutos virem. Existe um tempo certo para a estação chegar. E a Bíblia diz que aquele que medita na lei de dia e de noite, você pode fazer o que for, Deus não vai deixar você romper no tempo errado, porque Deus não vai fazer você desperdiçar recurso. A Bíblia diz que Deus computa o tempo da nossa vida. Há processos que vêm de pessoas, mas tem processos que vêm de Deus. Tem lutas que ninguém sabe. Deus está falando: eu estou te segurando no secreto, porque não é agora. Calma, filho. Você está dizendo: Deus me revela. Deus fala. Você está ansioso porque você é tonto. Eu já falei que cuido de você. No tempo certo vai acontecer. Mas pastor, a Bíblia diz que o fruto dará no tempo certo. Então se você está numa fase de lágrima, continua chorando, mas não peça para Deus acelerar. Por favor, você não sabe do que está falando. Você está numa fase de angústia, aguenta essa angústia. Essa angústia não é maior que você. Essa angústia tem o tamanho certo para a tua resistência.
Só não peça para Deus acelerar. Há um fruto que virá no tempo certo. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você deveria, ao invés de ficar perguntando quando, deveria olhar para o céu e dizer: eu estou muito bem plantado, viu? O diabo tentou e não conseguiu, tentou me matar e não conseguiu, tentou me destruir e não conseguiu. Você não é uma árvore plantada num lixão, você não é uma árvore plantada no fundo de uma casa, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Tem água fresca, tem brisa, tem nutriente. Deus não te largou no fundo da casa esperando que alguém vai lá adubar. Ele pôs você num jardim regado, num jardim fechado. Você é uma árvore escolhida por Deus. E Deus manda dizer, aleluia, Deus manda dizer: fique firme que o fruto vai aparecer. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas para de desespero, vai aparecer. E não vai aparecer quando alguém ligar para você e dizer: agora vai, hein? Agora eu estou vendo que é a sua forma de virar. O camarada quer arrancar dinheiro de você, tonto. O camarada quer se aproveitar de você, bobinho. Você tem que entender que aquilo que vem de Deus para você não negocia o tempo que Deus tem na sua vida. Não quebra a sua comunhão, não quebra o prazer na palavra. Ai, pastor, me ajuda, porque desde que apareceu essa oportunidade eu não tenho mais tempo de orar. É capeta. Pai, pastor, desde que me colocaram nesse projeto eu não tenho mais tempo de clamar. Capeta. Pastor, desde que Deus colocou esse plano na minha vida eu não tenho tempo para ir para a igreja. Capeta. Porque a árvore que Deus planta, ela está junto ao ribeiro de água. Não, Deus não planta árvore em deserto, Deus não planta árvore em lixão, Deus não planta árvore em manicômio, Deus não planta árvore em lugar que ninguém entende. Deus planta árvore junto ao ribeiro de águas. Você não está no terreno baldio, você está no plano de Deus. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Porque te abates, ó tua alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu sou uma árvore plantada. Eu não sou qualquer coisa. Eu não sou pé de chuchu. Eu não sou mato. Eu sou árvore plantada por Deus. Pode não gostar, mas vai ter que respeitar. Eu sou árvore. E sabe o que a Bíblia diz? Além do fruto dar no tempo certo, o salmista vai além. Sabe o que ele diz? As suas folhas não murcham. A árvore pode atravessar estações difíceis, calor, vento, frio, mas ela não seca. Está na Bíblia. Você crê na Bíblia? Não precisa crer em mim, crê na Bíblia. A folha não murcha, porque o clima aqui está uma loucura. Vento, frio, calor, mas ela foi plantada junto a uma fonte que não para 24 horas. Ela foi plantada junto ao ribeiro de água. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode até sentir o clima aqui fora mudar, mas a fonte não vai deixar estragar aqui dentro. Você não vai enlouquecer, você não vai quebrar. A alegria vai estar no teu rosto todos os dias da sua vida. A unção do Espírito Santo vai irradiar sua mente, porque o clima muda, mas a folha não vai cair, porque o que sustenta a folha não é o clima, é o que está jorrando nas raízes. E eu quero convidar aqueles que estão abatidos a se erguerem nesta manhã. Aqueles que estão muito cansados, pastor, cansado porque você tem que dizer não. Não ouço mais o ímpio. Para de entregar teu WhatsApp para quem não presta, teu ouvido para quem não te ama e tem compromisso com Deus. Para de andar em caminhos de depressão e ansiedade. Sai dessa mesa que você sentou. Nunca foram pessoas que te sustentaram. Plantado, o fruto no tempo certo, a folha não cai. E aí ele termina dizendo sobre a árvore, fala comigo: tudo que ela faz prospera. É interessante que o texto não fala tudo que imagina, tudo que sonha, tudo que fala. O texto diz: tudo que ela faz prospera. Tudo que faz. Porque tem momentos em que Deus abre uma estação na vida de alguém que Ele vai dizer:
Agora você vai lá e faz. Tem tempo de sonhar, de planejar. Tem tempo, mas tem tempo que é para ir para cima, para frente, para construir, com medo mesmo. O que prospera está no que eu faço. Se você não faz, você não prospera. A prosperidade está no fazer. O que é que você vai construir esse ano? Que projeto grandioso você está envolvido? Você está esperando Deus fazer alguma coisa? Que grande obra você está envolvido? Que aponta para Deus, que abençoa pessoas, que prospera a sua vida, não só financeiramente. Você está esperando o quê? Eu estou esperando a prosperidade. Pois bem, a Bíblia diz que Ele prospera tudo que faz. Você não está fazendo nada, você não vai prosperar em nada. Que movimento? Cada vez menos. Menos movimento, menos ação, menos fé, mais abatido, mais no canto, menos palavras, mais atrofiado. Mas e o pecado? O pecado você perde perdão, Deus te perdoa. Mas é a minha reputação com os homens, a sua reputação com os homens, você endireita a tua vida, que o tempo apaga o que você destruiu e Deus constrói uma nova identidade. Mas e a opinião dos outros? A opinião dos outros é assim: uma sexta-feira eles gritam Hosana e na outra sexta-feira eles gritam crucifica. O homem é assim, o homem joga com a torcida. Você não foi chamado para viver de torcida, você foi chamado para cumprir a vontade de Deus. Mas e a doença? A doença é o seguinte: a doença você vai doente mesmo, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Você tem que ir. Ele prospera quando você faz. Aonde suas mãos estão comprometidas? Você não está fazendo nada. Você só fica o tempo todo alimentando a ansiedade, engordando, comendo, bebendo, nutrindo a emoção, fumando, vivendo a vida dos outros, consumindo página de fofoca o tempo todo. Pare, vá ser plantado por Deus. Tenha uma vida em Deus, que você vai ver que Ele está com você, sim. Ele está. Mas o salmo não termina aí. Essa é a árvore. É aquele que não ouve, não anda, não senta, mas medita e tem prazer na lei dia e noite. E aí está plantado, tem fruto o tempo certo, a folha não murcha e tudo que faz prospera. Mas aí a Bíblia diz: não é o caso dos ímpios. Não são assim os ímpios. Os ímpios não trabalham assim. Eles podem parecer fortes, eles podem parecer felizes, mas ímpios não têm raízes. Ímpios não têm um ribeiro de água que corre ao lado deles. Então eles vivem de compra, eles vivem de paixões, eles vivem de amores, de elogios, estão dependentes de homens. Por isso que tem tanta gente arrebentada nesse mundo hoje, porque se submete a uma humilhação, porque não sabe beber das águas de Deus. E o Salmo diz que os ímpios, porque não tem fonte, são como palha. O vento leva, o humor dos outros leva, a cara feia dos outros leva, uma porta de emprego. Eu já fui mandado embora. É difícil ser mandado embora. Mas espera aí, uma coisa é ser difícil, outra coisa é me matar. Pô, uma coisa é entender: poxa, que chato, estou preocupado. Outra coisa é dizer: vou passar fome. Toma vergonha na sua cara. Você acha que o Deus que você serve vai te deixar passar fome? Quando foi na sua vida? Desde que você entregou a sua vida a Jesus. E eu desafio um crente fiel aqui a Deus que passou fome. Davi disse: eu fui moço e eu sou velho, nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Você está de brincadeira, você está de brinques comigo. O ímpio é como a palha, depende do vento, depende do humor, depende da economia. Mas o justo não é palha, o justo é árvore. O justo está plantado, o justo tem raiz, o justo tem água, o justo tem fruto, o justo tem continuidade. Olha, meu irmão, ao longo da minha vida cristã, eu já dei tchau para muita gente, mas eu não saí de onde Deus me plantou. Você quer viver uma vida próspera? Seja permanente. Qual é o segredo do sucesso? Constância. Não é constância com a sua teimosia, não é constância com a sua maneira de ver, porque Deus pode mudar as tuas ferramentas, Deus pode mudar teu estilo. É constante na presença, é constante na presença. Se você for constante na presença, ninguém quebra você, ninguém mata você, ninguém destrói você. É constante na presença. Você é constante em coisas que não tem que ser, está insistindo em coisas que já foi. Você deveria agora ser constante na presença. Eu estou aqui, eu não saio. Você vai ver começar fruto pipocar de todo lado.
lado, é fruto pipocar de todo lado, é na estação própria. Não perco dinheiro, não sou feito de trouxa, não fico gastando dinheiro com coisa idiota. Eu estou em pé. E você? A minha folha não murcha. Todo mundo tem a doença que eu tenho. E você? Eu estou super bem. Deus é a minha força. Deus não priva você do calor, Deus não priva você do vento. Ele só está dizendo: não é deles que virá a tua aparência virá da fonte. Tua cara não é definida pelos homens, tua cara é definida pela fonte. Teu humor não é definido pelos outros, teu humor é definido pela fonte. A qualidade do teu dia é pela fonte, a fonte. Mas o ímpio é como a palha. E aqui eu encerro dizendo que o Senhor, Ele aprova o caminho do justo. Sabe o que significa? Deus conhece cada passo, cada decisão de um justo. Até aquelas que a gente toma, que as pessoas torcem o nariz pra gente. Você está louco? Não é bem assim não. Você vai virar fanático, você vai virar fanática. Que é isso? Cada decisão, cada renúncia. A Bíblia diz que Deus começa e conhece o caminho do justo. E principalmente cada momento que você diz não. Talvez a sua felicidade só não chegou ainda porque você não teve coragem de dizer um não. Não anda, não ouço, não sento. Não ouço, não ando, não sento. Alguns dizem que ser crente é fácil. Não é. Dizer não para alguns é as coisas mais difíceis que tem. E talvez você está dizendo hoje: pastor, mas é difícil. Parece que todo mundo anda e eu fico. Parece que todo mundo fica e eu tenho que ir. Eu estou sempre na contramão. E Deus está dizendo: fica tranquilo, eu estou computando o tempo. Eu estou contando os dias. E o seu tempo certo vai chegar. Vai chegar. Vai. Jesus um dia está em casa e os irmãos dele falam assim: ei Jesus, está tendo a festa lá em Jerusalém, vai lá se mostrar. Se você não for, ninguém vai acreditar em você. Jesus olha para eles e fala assim: para vocês qualquer tempo é tempo, para mim não. Para mim não chegou minha hora. Você não é qualquer um. Para o ímpio, para quem é palha, qualquer dia é dia. Para nós não, tem o dia certo. Eu não quero uma bênção no tempo errado, eu quero a bênção no tempo certo. Eu não quero ganhar um carro com 3 anos de idade. Eu quero ganhar um carro quando tiver 18. É ou não é? Eu não quero ganhar um presente que eu não posso usar. Eu não quero ganhar algo. Eu quero no tempo certo. Porque no tempo certo você vai saber aproveitar do jeito certo. Então hoje a pergunta do Salmo 1 é simples, para eu encerrar: quem você escolhe ser? O justo ou o ímpio? Quem? Essa decisão é sua. Eu não preciso trazer aqui uma lista de coisas. Você sabe o que é. Você escolhe ser uma palha ou uma árvore? Quem você escolhe ser? A decisão é sua. Eu, Diego, quero ser uma árvore. Não é sobre perfeição, mas é sobre estar plantado, permanecer e ver frutificar. Eu vejo na minha vida Deus me dar frutos no tempo certo. Eu vejo coisas que eu nunca imaginei viver acontecendo, porque eu escolhi permanecer. Eu escolhi não ficar chorando, eu escolhi permanecer. Eu vejo os presentes de Deus. Você vai viver isso. Você vai viver o cuidado de Deus. Eu queria que você mesmo sentado levantasse um pouco as suas mãos assim, fechasse os seus olhos. Repita comigo: Senhor, ajuda-me a sustentar a minha decisão. Não é fácil dizer não. Não é fácil romper. Não é fácil andar sozinho. Mas eu prefiro andar com Deus. Planta-me novamente, Senhor. Fortalece-me novamente, Senhor. E faz de mim uma árvore que dá o tempo, o fruto no tempo certo. Que as suas folhas não caem. E tudo que eu fizer, vai apertando as suas mãos assim, fala: tudo que eu fizer prosperará. Porque eu não ando no caminho dos ímpios. Eu não ouço o
conselho dos pecadores. Eu não me assento na roda de escarnecedor. O Senhor é o meu prazer, o Senhor é a minha alegria. Você pode se colocar em pé um instante. Coloque-se em pé. Essa palavra requer de nós uma decisão. E eu quero orar com você. Eu me preocupo muito quando a pregação é uma palestra. E ele diz assim: ah, legal. Eu vou ver o que eu posso fazer da minha vida para tentar fazer o que o pastor falou aí. Mas não é uma palestra. É Deus falando com você. Alguns estão cobrando performance de árvore e vivendo como palha. Então nós vamos orar agora, pedir a Deus que nos dê força para organizar a nossa vida, organizar nosso ouvido, organizar nossos passos e organizar o lugar que a gente se assenta e permanece. Um dia falaram assim: pastor, meus amigos falaram que eu mudei, porque desde o dia que eu parei de beber, eu não vou mais na casa deles. Eu disse: ótimo. Agora você fala assim: se vocês realmente forem meus amigos e vocês tiverem saudade da minha companhia, olha que bacana, a gente se encontra na cafeteria da Lírio, vamos tomar um café e vamos ficar no culto. Porque se o que me une a você é a capacidade de sentar e tomar cerveja e falar bobagem, eu não quero ter esse vínculo com você. Eu quero gostar da sua companhia. Tem lugares que você tem que começar a dizer não, para essas pessoas entenderem que você virou uma árvore e que elas precisam seguir o caminho que você está seguindo para serem transformadas. Você não consegue salvar seus amigos agradando a eles nos hábitos deles. Você só vai conseguir salvá-los se você mostrar que você é feliz diferente, que Jesus te completa. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha vergonha de mostrar para eles que você mudou. Mude. Diga: ó, eu não vou. Por quê? Porque eu não vou em lugar que tem bebida. Nossa, mas você é chato. É, mas eles vão reparar em você. Eles vão observar você. Eles vão observar como é que você anda, como é que você fala, como é que você cria seus filhos, que marido você é, que esposa você é. Eles vão dizer: eu quero também. Vale a pena ser árvore plantada. Curva a sua cabeça. Deus, planta-os agora. Peça ajuda do Espírito Santo para fazer as mudanças. Chama o Espírito Santo agora. Fala: Espírito Santo, eu ouvi, mas eu não tenho condição sozinho de fazer. Então vem até a mim agora. Chama a presença de Deus. Deixe que essa presença entre em você. Sozinho você não tem força, tenho certeza disso. Eu também não tenho, mas o Senhor é. E nós não somos palha. A gente não fica voando por qualquer ventinho. Não, nós somos árvore plantada. E Deus vai nos plantar em lugares estratégicos. A minha vida profissional vai ser plantada no lugar estratégico. A minha família vai ser plantada no lugar estratégico. Os meus dons serão plantados no lugar estratégico. O meu relacionamento vai ser plantado no lugar estratégico. Eu não quero qualquer um, não. Eu quero alguém que Deus plante na minha vida. Eu não quero qualquer porcaria, não. Eu quero uma pessoa de Deus ao meu lado. Eu quero alguém plantado ao meu lado. Por quê? Porque eu não vou mais ouvir, eu não vou mais andar, eu não vou mais sentar nesses lugares. Eu estou me levantando agora. Eu estou me restaurando agora. Eu creio, meu prazer é o que Deus tem prazer. Eu quero ter nojo de tudo que Deus tem nojo. Eu quero ter nojo de tudo que Deus tem nojo. Eu estou me levantando agora para ter prazer na presença dEle. Um prazer que toma a minha mente, um prazer que toma os meus olhos, um prazer que toma o meu corpo, um prazer que me faz frutificar no tempo certo. Eu não vou enlouquecer, eu não vou acordar de madrugada mais, eu não vou ficar correndo pela casa como alguém desesperado. Eu vou voltar a viver cabeça erguida, barriga murcha, peito para fora, olhar para fora e dizendo: Deus vai me fazer frutificar no tempo certo. Eu estou plantado, eu não vou dar chilique, eu não vou morrer, eu não vou fazer escândalo, eu vou frutificar. Eu convido você a glorificar o nome do Senhor. Se você tiver prazer nele, Ele te planta. Se você tiver prazer nele, Ele te planta. Você não é palha.
Não, você não é palha, você não é palha. Eu convido você agora a dizer: me planta, Senhor. Me planta, Pai. Me planta, meu Deus. Me planta junto à tua presença. Me planta junto ao ribeiro de águas. Me planta, Espírito Santo. Me planta, eu quero viver. Me planta para ter uma vida nova. Eu não quero mais viver como palha. Palha qualquer um assopra e leva. Não, eu quero ser árvore plantada. Uma árvore plantada na tua presença. Uma árvore plantada no teu altar. Uma árvore plantada na vida de Deus para mim. Frutos do tempo certo. Folhas que não murcham. E tudo que eu fizer prosperarei. Eu declaro que onde você colocar as tuas mãos, vai ter prosperidade. Eu declaro que onde você colocar a tua mão, negócios que nunca deram certo vão frutificar e prosperar. Eu declaro que você vai entrar em ambientes que foram amaldiçoados, e você entrou lá, vai ter bênção de Deus. Tudo que você fizer, e tudo vem do movimento. Fala comigo, movimento. Eu declaro uma ação de Deus no teu interior agora por movimento. Fecha os teus olhos, o Espírito Santo vai fazer algo em você. Movimento. Toda paralisia é arrancada da tua vida agora. Toda preguiça, toda intimidação. Você que está numa fase de espera, Deus está dizendo: tudo que você fizer, tudo que você fizer, tudo que você fizer, tem que fazer, varão. Tem que fazer, tem que ir para cima. Vai para cima agora, tudo que você fizer. Mas antes você foi com o conselho do ímpio. Antes você foi no caminho do pecador. Agora você vai plantado, agora você vai plantada. Agora é diferente. Agora tem um novo brilho, agora tem um novo olhar. Agora as fases ruins não te mexem mais. Agora a cara feia não te para. Agora você está plantado. Lei do Senhor, lei do Senhor. Vai dando glória ao nome de Jesus enquanto eu oro por você. Vai dando glória, porque tem sentenças sendo quebradas aqui. Tem decretos malignos sendo rasgados aqui. Vai orando, vai dando glória, vai buscando a presença. Vai declarando: me planta, Senhor. Eu sou um pastor plantado na presença do Senhor. Você é uma ovelha plantada na presença do Senhor. Eu declaro agora liberações sobre a tua casa, liberações sobre o teu trabalho. Eu declaro agora liberações sobre a tua mente, em nome de Jesus. Você não é palha, você não pode ser palha. Tem que ter coragem, coragem para avançar, coragem para ir para cima, coragem para prosperar. Coragem, 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 coragem para sentir o gozo do Espírito Santo. Coragem, coragem. Eu não sou palha, eu sou árvore. Eu não sou palha, eu sou árvore. Eu não sou palha, eu sou árvore. Vai dizendo isso para você: eu não sou palha, eu sou árvore. Vai repetindo: eu não sou palha, eu sou árvore. Estou plantado por Deus. E a minha oração, olhe para mim um instante, é que Deus te dê personalidade. O texto diz: como árvore plantada. O seu destino está nas mãos de Deus. Não deixe ninguém ter dó de você. Não deixe aqueles olhares caridosos dizer: eu vou ver se eu posso te ajudar. Escute, seja educado, diga obrigado, mas vá para sua casa dizendo: eu sou árvore plantada. Deus vai me plantar. Quando você for comprar alguma coisa e não deu certo, sacode a poeira, porque talvez não seja esse terreno que Deus quer plantar você. Cure-se rápido. Eu quero declarar essa unção: você vai se curar rápido. Quando os urubus vierem: amiga, vamos conversar, não deu certo lá, né? Não vamos conversar nada, eu estou super bem, já estou pronto para outra. Já estou. Não, vamos tomar um café, vamos conversar. Amigo, não foi legal, né? O negócio lá que aconteceu, o jeito que você saiu de lá. Não, do que? Nem lembro mais, eu já estou em outra. Eu sou árvore plantada, meu irmão. As minhas folhas não caem e o meu fruto dá no tempo certo. Olha, eu não sou movido pelo que fazem comigo, eu sou movido pelo riacho que não para de jorrar aqui do meu lado. Você já percebeu que tem um riacho jorrando aí do teu lado agora? Tem aqui do meu lado aqui, já percebeu? Já percebeu que naquele dia você fala: hoje eu não levanto. Aí você pisca o olho e já está em pé. Por quê? Porque o riacho não para. O riacho não para. O calor pode estar matando, mas o riacho não para. O riacho não para. Você nunca vai queimar nesse deserto, porque o riacho não para. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero pedir a tua graça, quero pedir o teu amor, quero pedir que nesse momento o Senhor envie teus anjos limpando a vida do teu filho. Tira, Senhor, tira ele desse caminho, tira ele desse conselho,
e planta ele agora na tua presença. Que ele comece a sentir nesse momento agora o frescor da tua presença. Uma presença que traz vida, paz, segurança. Sinta o riacho de Deus jorrando à sua volta. Sinta o riacho de Deus hidratando a sua vida. Sinta o frescor da segurança do Todo-Poderoso. Sinta a certeza que em você ninguém toca. Sinta a certeza que sua vida está planejada. Não tem bagunça. Planejada. Aleluia. Aleluia, eu sou árvore. Árvore. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não. Agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pense e Ore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!